Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Derma PisioCast e nós estamos aqui para ter troca de experiências com fisioterapeutas. Hoje está aqui comigo a doutora Denise e a doutora Joaline, que são fisioterapeutas e também atuam no pós-parto imediato e no pós-operatório. Aqui é para ser um bate-papo tranquilo para elas trazerem um pouco da experiência que têm nos interiores. A doutora Denise atende em Goianápolis e a doutora Joaline em Anápolis. Estão próximas, mas com realidades tão diferentes aqui de Goiânia. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada. E hoje eu quero começar questionando para elas como que é a realidade da fisioterapia e como que é a atuação. Se as pacientes aceitam com facilidade os atendimentos, os maiores desafios. Contem um pouco para a gente, doutora Denise, como é que é? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho da experiência da fisioterapia para as pessoas que têm interesse, né? A minha experiência é um pouco diferente das grandes cidades. Eu estou no interior, a minha realidade é de trabalhar com pessoas numa cidade de 12 mil habitantes, então é bem diferente. Mas é um desafio delicioso, tá? A gente vai plantando a semente da cultura, da informação, então aos poucos as pessoas vão entendendo a importância do fisioterapeuta, que ele é tão importante quanto a escolha do cirurgião plástico. Quando a gente explica para esse paciente qual é a diferença do nosso trabalho, ele confia totalmente e assim a gente vai plantando e cada dia aumenta mais a nossa demanda, porque a gente realmente entrega resultado com segurança e qualidade. E você, doutora Janine, conta pra gente. Eu acredito que, mesmo que a Denise passa, eu também passo em Anápolis, por mais que é uma cidade maior, né, com um número maior de habitantes, a cabeça ainda é muito interiorana mesmo, e aos poucos nós vamos conquistando a confiança, uma forma diferente de trabalho, as pessoas ainda muito acostumadas a 40 sessões, 30 sessões, valores muito baixos, mas aos poucos nós vamos mostrando resultado, mostrando a importância mesmo da fisioterapia, da reabilitação, e não da massagem pós-operatória, né? Mas da reabilitação de um pós-cirúrgico, tanto aí na cirurgia plástica, no pós-parto, né? Independente da via de parto, parto natural, parto cesárea, a gente entende hoje a importância dessa reabilitação e desse acompanhamento por um profissional habilitado. Hoje a gente vê muito essa dificuldade aqui das pessoas valorizarem o trabalho da fisioterapia. Em Goiânia a gente enfrenta muito isso também, né, meninas? Que é um tratamento diferenciado. Não só ver o paciente ali, eu tenho que tratar uma disfunção, um edema, por exemplo, que no pós-operatório muita gente acha que tem que fazer só drenagem linfática. E hoje a gente tenta desmistificar que não é só isso, vai muito além. A paciente, ela perde também um pouco de postura, sente dores estruturais, musculares, às vezes a parte respiratória fica alterada. E a gente vê que no dia a dia, aos poucos, a gente vai plantando a sementinha para mudar um pouco isso. Porém, ainda temos muitas dificuldades, até mesmo de equipes médicas, né? Que estão acostumadas a fazer sessões todos os dias, 30, 40. A gente escuta pacientes nos procurar aí, que fizeram 80 sessões, às vezes estão com alguma disfunção e não resolveu, e precisa entrar com um tratamento especializado, principalmente a temida fibrose, que a gente vê muito por aí. E no pós-parto, querendo ou não, a fisioterapia ela ajuda muito na questão cicatricial, no caso do parto cesárea. E no parto vaginal, parto natural, a gente vê também a questão do conforto, né? Que o taping aí, que é minha paixão, eu acredito que das meninas também, trazem uma segurança muito grande para as pacientes. E me contem, meninas, o que vocês encontram de maior desafio em relação a essa realidade de falar para os pacientes que precisam desse acompanhamento, ou então que as sessões não vão ser feitas todos os dias? Como que é a cidade de vocês? Eu acho que a maior dificuldade, assim, a princípio, a gente começa lá de cima, né? Primeiro com o médico, entendendo que cada um deve entender o seu quadrado e respeitar aquilo que cada profissão faz, né? Então, o médico está ali, ele é responsável pela parte cirúrgica e
eu acho que a maior dificuldade é que o próprio médico entenda a nossa importância e a importância da nossa visão dentro dessa reabilitação. Porque hoje, assim, né, a gente recebe fotos de médicos aplicando taping dentro do centro cirúrgico e não é uma boa aplicação. Se fosse uma boa aplicação, ok, mas, assim, despreparo mesmo. Então, assim, desse respeito, né, essa conquista do respeito da área médica com relação à fisioterapia e essa troca, né, a gente entender do processo cirúrgico, o médico entender desse processo de reabilitação, o que acontece, né, em toda essa cadeia de reabilitação, da própria fisiologia da reabilitação, e entender que não é ele que prescreve quantas sessões ou qual o número de sessões ou o que deve ser feito dentro da sessão da fisioterapia. Acho que isso vem de muitos anos, né, na parte ortopédica. Eu lembro que quando nós formamos, a gente tinha ainda esse problema, né, de, olha, o médico me passou 10 sessões de TENS, de gelo e isso, para fazer isso. Então, assim, entender esse respeito, né, eu entendo a área médica e a área médica entende a fisioterapia e respeita. E existe a troca, né? Essa troca, porque a nossa visão é o bem-estar do paciente. Então, eu entrego o meu melhor, o médico entrega o melhor dele, consequentemente, o paciente vai ter um excelente resultado. É uma soma. Isso, é uma soma, é o meu conhecimento, o conhecimento dele, para que o paciente alcance o sucesso, né, da cirurgia, porque eu acredito que 99% das pacientes que procuram a cirurgia plástica é para a realização de um sonho. Muitas, né, vinculadas até ao psicológico mesmo, de meu sonho é quando eu fizer minha cirurgia plástica, eu vou ficar bem, a minha postura vai mudar, e realmente a gente vê muitas pacientes, assim, mudando de vida, né, quando fazem a cirurgia plástica e realizando um sonho. Acho que o princípio parte daí. Em relação a mudar a cabeça dessas pacientes para sessões que não são feitas mais todos os dias, como que é lá em Anápolis? A gente ainda tem, né, essa cultura de muitas sessões, muitas pacientes me procuram quando eu explico que as sessões não são feitas diariamente. Elas, mas a minha amiga fez tantas sessões e tal, e até que a gente explica que não é necessário, que não existe, né, um sistema linfático íntegro, que não é só a massagem, ou que a massagem não dói. Então, assim, eu já tive pacientes que falaram, nossa, mas eu não vou sentir dor, é só isso aqui que você vai fazer? É tudo é só isso, né? Então, assim, muitas, mas a minha amiga chorava na sessão dela, porque quebrava a fibrose, né? E não é assim, a gente explica, muitas compreendem, muitos médicos, né, assim, graças a Deus, já estão entendendo essa parte, respeitando, realmente, a fisioterapia não precisa mais de 10 sessões, olha, ouça aquilo que o seu fisioterapeuta vai fazer. Então, eu já acompanhei pacientes que os médicos sugeriram, olha, faça o que a sua fisioterapeuta fale para você fazer. Outros não, olha, eu quero que faça massagem todos os dias, eu quero que faça massagem forte, porque senão você vai ter fibrose. E, infelizmente, esse paciente a gente acaba dispensando, porque não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que a gente estudou, não é aquilo que eu sei que vai fazer bem para o paciente. Então, são escolhas, né? Exatamente. Denise, conta pra gente como que é lá em Goianápolis. Goianápolis, assim, é uma cidade que a gente, aos poucos, a fisioterapia vem mostrando para quem veio, né? Então, eu digo o seguinte, o corpo não entende número, ele entende resultado e estímulo certo. Então, quando a gente vai explicando para o paciente o porquê disso, né, vai ficando tudo mais claro. E eu tenho uma vantagem que o interior tem um boca a boca. Então, quando você tem um paciente que você cuida, faz o seu melhor, ele tem um resultado de excelência, ele vai falar, eu não sei o que ela faz, mas ela é boa, né? Porque às vezes realmente o novo é um desafio. Então, a gente quebrar
esse paradigma que tem que ser feito todos os dias, que tem que doer, isso são técnicas ultrapassadas, né? Então, a gente vende também uma segurança e um bem-estar para esse paciente. Então, aos poucos, eu estou conseguindo realmente um resultado e uma confiança da população e um respeito muito grande. Maravilha, fico muito feliz por vocês. E conta pra gente, em relação a essa quantidade de sessões, como que o pessoal lá tem recebido quando você fala, olha, não é todos os dias, mas não são todos os dias, a gente precisa intercalar esses dias de sessões. Sim, a princípio a pessoa assusta pela cultura, né? Então, a sua amiga fez 30, né? Então, sempre tem aquela cultura da comparação. Mas aí, quando eu explico os motivos, fica tudo muito claro. E quando eu entrego para o meu paciente a confiança, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, porque eu estudo, eu estou sempre em formação contínua, atrás dos melhores cursos, ele tem a certeza que ele pode confiar, que vai dar certo. E dá certo. Então, ele vai falar para a amiga, vai lá, que a fisioterapia é totalmente diferente, porque não é estética, é reabilitação. Então, até na cidade pequena, eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem, porque é um número de pessoas menor do que uma cidade muito grande, então as pessoas falam, nossa, é totalmente diferente. Então, até a concorrência, lógico, sempre vai ter outros profissionais querendo fazer o que você faz, às vezes sem nenhum embasamento, é o profissional do copia e cola, né? Mas o próprio paciente vai falar, olha, eu vou lá porque eu preciso ter segurança, porque quando eu escolhi o cirurgião, eu escolhi o melhor da minha confiança. E com o meu pós-operatório não pode ser diferente, porque ela já sabe que ela pode perder todo o investimento se o pós-operatório não for bem conduzido. Eu ia falar exatamente isso. Quantas vezes chegam pacientes para nós que escolheram uma equipe médica maravilhosa, né? Que o resultado ficou legal, mas a condução do pós-operatório fez ela perder todo o investimento. E às vezes ela vai ter que gastar o dobro para resolver aquilo ali, quando a gente consegue resolver e não vai precisar de uma nova intervenção cirúrgica, né? E as realidades hoje do pós-parto e do pós-operatório são completamente diferentes. E a gente consegue ver isso no dia a dia, né? As pacientes do pós-operatório, normalmente, elas estão mais debilitadas do que a paciente do pós-parto, que está vivendo um sonho. As meninas já são mães, eu não sou, acho que elas podem falar melhor do que eu, né? Que é a realização de um sonho, um amor sobrenatural, que é o que eu escuto todo mundo falar. Então, a visão também do nosso trabalho, da mãe e da pessoa que está no pós-operatório, que quer muito ficar maravilhosa, melhor do que ela estava. E na primeira semana a gente acompanha muito, que parece que, meu Deus, eu tô pior do que eu estava. Meu Deus, por que que eu fui fazer isso? Eu estava bem. E elas se sentem muito debilitadas, até experiência própria, porque já passei por esse processo. Diferente da mãe que tá ali, apesar da cesárea, apesar de uma dor aqui, nossa, eu tô aqui com o meu milagre divino, né? As visões são completamente diferentes. Vocês conseguem notar isso também? Sim, com relação ao pós-parto, o que eu tenho observado é que nasce um bebê e a mãe muitas vezes esquece de si. E quando ela opta pela aplicação do taping pós-parto, eu acho que a visão dela já muda um pouco sobre si. O que eu tento sempre frisar para as minhas pacientes é que para que a gente possa cuidar de um bebê, a gente precisa de estar bem. Então, assim, nasce um bebê, às vezes, né, sente um pouco de dor da cesárea, às vezes na amamentação, a mãe tem um pouco de dificuldade. Eu falo que hoje a maternidade é muito chata, porque as mães são muito cobradas, né? Você tem que estar muito bem, muito rápido. A amamentação tem que ser linda e maravilhosa. E na realidade não é assim, né? Então, assim, você ganha o seu bebê, a sua barriga fica feia, a sensação é que tudo vai cair mesmo. E aí, quando você traz o taping, você traz o laser, já aí nesse pós-operatório, nesse pós-parto imediato, né? Já faço, muitas vezes eu chego na maternidade, o seio da mulher já tá machucado. Então, já levo o laser, já faço o laser. A gente já faz o laser na cesárea, já aplica o taping ali. Então, assim, você já vê que a mãe já fala, nossa, eu tô me sentindo melhor, eu tô bem, eu consigo cuidar melhor do meu bebê. E eu acho isso fundamental. Eu acho que trazer isso para a mãe, que é muito diferente ali do pós-parto, né? Do pós-operatório, né? O pós-operatório do pós-parto.
de trazer esse bem-estar para a mãe, dela poder cuidar do bebê dela com maior segurança, estando ali com a barriga um pouco mais firme, o peito recuperar um pouco mais rápido para na hora de amamentação não doer tanto, não ser tão incômodo. Isso é muito prazeroso. E no pós-parto, no pós-operatório imediato, é assim, a primeira semana, a semana do arrependimento, mesmo assim, a paciente, ela fala, por que eu fiz isso? Tá doendo demais, eu não consigo dormir. Mas a gente também traz, né? Tenta trazer esse bem-estar, essa sensação, ele vai passar, vai ficar lindo, você não vai arrepender. Os transtornos passam e os benefícios visam, como a gente costuma dizer. Eu brinco que no consultório, se eu colocar um microfone lá para escutar o que elas estão falando, a primeira semana é a do arrependimento mesmo. Para que eu fui inventar? Fui gastar caro. Gastei muito, e muito mesmo. Ficou caro. Eu tô pior do que eu tava. E eu falo, calma. Aí depois que passa o processo, normalmente elas estão lá, nossa, podia ter mexido mais aqui, ali. Começa um ver coisa onde não tem. E aí, Denise, conta pra gente como é que é lá. O pós-parto também, eu tenho a mesma visão que a Jo, né? Realmente, até na cidade pequena, as pessoas já estão entendendo a importância da mãe investir no seu bem-estar, né? Então, cada dia mais eu sou mais procurada. E eu gosto muito também de ressaltar que no pós-parto nós temos várias técnicas, né? E nessas várias técnicas a gente também melhora a qualidade cicatricial, a gente reposiciona esses órgãos com muito mais eficiência. Então, é onde ela tem mais independência, mais segurança para cuidar do bebê. Então, realmente é um caminho sem volta, porque quando uma divulga o benefício, as outras também já vêm em busca, porque na minha época mesmo, quando eu me tornei mãe, né, que é a realização, como vocês falaram, é a realização de outro sonho. Cada fase da vida a gente tem um, você quer ficar linda, independente da fase, mas a maioria das pessoas sonham em ser mães, né? E quando você tem tanta dor, você tem dificuldades que você não pode cuidar do seu filho, e isso gera um pouco de depressão. Então, lá que o processo depressivo no pós-parto, no puerpério, ele é muito alto. Então, quando a família entende que olha para essa mãe com carinho, porque nasce um bebê, mas nasce uma mãe. E essa mãe muitas vezes fica esquecida. Então, assim, também é uma área maravilhosa que eu me encanto todo dia, e os resultados são muito rápidos, né? Muito prazeroso. E o que as meninas estavam falando aqui, gente, que a gente falou do laser, falou do tamping, mas hoje a fisioterapia engloba outras coisas, né? Nós temos as terapias manuais, um processo de cicatrização está surgindo ali, independente da via de parto, porque os órgãos deles precisam voltar para o lugar, né? Tá tudo mexido, que é o que elas falam, né? Exatamente, a ativação muscular, os exercícios, porque o que a gente quer com esse podcast é justamente reforçar a importância da fisioterapia e, antes de qualquer coisa, aqui nós não somos concorrentes, nós somos forças que, aliadas, juntas, podemos fazer a diferença. Nosso objetivo é esse, somar, né? Antes de qualquer intuito. A princípio, nosso objetivo é somar e nada mais. Essa semana a gente conversando no nosso grupo de fisioterapeutas, e uma colega nossa falou uma frase muito bonita, que é aves da mesma plumagem voam juntas, né? Então, assim, acho que a nossa intenção é que a fisioterapia se una mesmo. Não denigra a imagem uma da outra, mas juntar força, porque a gente precisa. Acho que a fisioterapia cresceu tanto, né, nesses anos de formada, aí 13 anos de formadas que eu e a Nath tem, não sei, 10 anos. A fisioterapia mudou muito, a fisioterapia cresceu muito, e à medida que os anos passam, eu falo assim, na época do Covid agora mesmo, né, a gente viu a importância da fisioterapia cardiorrespiratória, que era uma área muito, muito mal remunerada, uma área que não tinha tanta importância, e hoje a gente entendeu que é essencial dentro ali da UTI, do intensivo, dessa recuperação aí, né, nessa pandemia aí que todo mundo ninguém esperava, né? Que ninguém esperava. Então, assim, a fisioterapia tem crescido e se mostrado cada vez mais essencial, né? E a gente vê também dentro das complicações cirúrgicas, né, o quanto é importante a nossa visão da fisiologia da ferida, de entender esse processo e já começar antes, né?
olha, né? isso, eu analisei na termografia que vocês fazem, eu já observei aqui já tem um seroma, então aqui já tá com um pouco de necrose, ou tem alguma outra complicação. E às vezes os pacientes chegam para nós com uma ferida gigante, aberta, um peito aberto, já perdeu a areola, e aí já às vezes é um caso que a gente já não consegue, né, ajudar tanto, né? Outra coisa importante da gente ressaltar, porque nós não somos obrigadas a saber tudo, né? A gente busca conhecimento, a gente quer dar o nosso melhor sempre, mas a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, até mesmo para orientar e indicar para o paciente um outro profissional que possa estar fazendo aquele trabalho. Eu não faço tudo, a Joaline não faz tudo, a Denise não faz tudo, nós estamos aqui assim, ó, hoje eu não estou dando conta de fazer isso, para passar para um outro colega, seja da nossa área ou não. E agora, eu quero saber da realidade das meninas a respeito de equipes médicas. Se vocês já têm alguma parceria, se conseguiram fechar essa parceria, como que foi esse primeiro contato? E conta pra gente aqui. Em Anápolis, eu ainda não tenho um médico parceiro, né? Assim, um cirurgião plástico. Hoje eu tenho uma parceria com uma gineco em Anápolis, a doutora Dani Brandão, excelente ginecologista, e a gente está montando uma equipe agora, né, para essa assistência no pós-parto. Hoje ela viu quanto a recuperação das pacientes dela é melhor com o taping. Então, hoje a minha parceria médica é com ela, e com o cirurgião plástico eu ainda não procurei, na verdade. E a gente tem alguns médicos em Anápolis, alguns de Goiânia que atendem em Anápolis, mas esse contato direto ainda com o cirurgião plástico eu não tenho. Eu também não tenho parceria com nenhum cirurgião plástico. Eu digo que a minha parceria é com o meu paciente. Tá? Então, eu tenho um comprometimento com ele, eu preciso buscar resultado. Então, isso para mim é desafiador, mas ao mesmo tempo é um incentivo, porque eu não posso ficar parada, eu tenho que estar buscando novo, porque aquele paciente ele vai chegar até mim não é porque o cirurgião falou, e sim porque ele sabe da minha capacidade. Então, isso faz com que eu cresça e esteja sempre em busca do que é melhor. Muito bem. Meninas, outra coisa para a gente conversar aqui e trazer um pouquinho da nossa realidade para o pessoal. Vocês têm muita dificuldade com outros colegas fisioterapeutas na área? Tem essa parceria de trocas aqui em Goiânia? Até, assim, eu e Denise nos conhecemos, inclusive, em um curso, e de lá para cá temos trocas maravilhosas. A Joaline nós formamos juntas, já foi meu braço direito no espaço da ERMA. Então, como ela me mandou figurinhas hilárias. Não temos um dia de paz nessa profissão, porque sempre estamos trocando, às vezes, sobre perrengues, coisas boas, né, e os desafios que a profissão nos traz. Então, eu queria saber como que é lá na cidade de vocês. Em Anápolis, a gente consegue ter mais profissionais, né, atuando do que em Goianápolis, mas como que é lá para você falar dessa troca, essa troca com outros profissionais, outros fisioterapeutas? Infelizmente, eu não consigo ter essa troca, né? Porque não tem na minha realidade muitos profissionais que trabalham com isso. Mas sempre que possível, as pessoas me procuram, os colegas fisioterapeutas me procuram. Eu sou super aberta, a Natália sabe, a gente troca sempre informação, uma acrescentando na vida da outra. Porque ser fisioterapeuta que sabe olhar para a cirurgia plástica, que sabe olhar para intercorrências, necroses, fibroses, isso não é tão comum a gente encontrar, principalmente no interior, né? É claro que eu tenho outros fisioterapeutas que eu gosto muito, que eu admiro, eu encaminho, mas normalmente são pacientes de outras áreas, de outras necessidades, que me procura e assim eu encaminho, mas voltado para a cirurgia plástica, na minha realidade, eu infelizmente não tenho, gostaria muito de ter, para que uma pudesse acrescentar na vida da outra, porque o sol brilha para todo mundo, eu não consigo atender todo mundo, né, e isso é bom, mas às vezes a gente até fica triste, porque às vezes a gente tem compromissos pessoais, e se eu tiver alguém da minha confiança que trabalha com a minha linha de raciocínio, eu tenho total liberdade para fazer um passeio, descansar e voltar renovada. Que somos filhos de Deus, né? Também precisamos descansar, apesar que muita gente acha que não. Em Anápolis, assim, na verdade, a minha maior troca é
com as meninas de Goiânia mesmo, dos cursos de atualização que a gente acaba fazendo e a gente vai fazendo amizade e trocando. Eu conheço algumas fisioterapeutas em Anápolis, 2 trabalham nessa área de pós-operatório. Com uma a gente até troca um pouco mais, a gente conversa, ela tira algumas dúvidas, mas assim, a minha maior troca hoje não são com físios de Anápolis, são com as meninas daqui de Goiânia mesmo. Eu até mando algumas pacientes, né, para Natália, hoje quando Pepino, ela gosta de mandar pepino. quando o negócio tá pegando, eu falo, corre na Natália, e vamos fazer uma termografia, porque eu preciso saber como é que tá esse tecido aí. Tá acontecendo. E assim, a gente vai ter essa troca e é muito legal, né? A gente levar um caso e, olha, eu tô fazendo isso, o que que vocês acham? Eu tive uma paciente que o médico orientava uma coisa, eu pensava de forma diferente, assim, essa troca com as meninas foi muito bom, porque a gente também passa por problema, né? A gente às vezes fica insegura, por mais que a gente estude, às vezes você faz alguma coisa, você fala, meu Deus, mas será que eu tô fazendo certo? Porque essa paciente não tá tendo, não tá evoluindo, não tá tendo um bom resultado. E aí, assim, a gente tem umas crises existenciais aí nesses momentos, e trocar, ter profissionais que você confia, que você sabe que são bons, que tem essa linha de raciocínio como a sua, é muito bom ter esse respaldo, né? Você, né? É isso aí, assim, eu sonho muito por uma fisioterapia unida, né, que os profissionais se respeitem, mas isso que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, a gente mostrar que nós devemos nos unir, que juntos nós somos melhores. E vamos mais longe, né? Longe, porque se um fisioterapeuta se destaca, toda uma classe se destaca junto, né? Então a gente tem que torcer para o sucesso do outro e não olhar isso como uma concorrência, e sim como uma inspiração. Se a Natália fez, gente, que lindo, ela também, eu vou lá, vou fazer esse curso também, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente chegar nesse ponto, nós já estamos caminhando, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Aí, tem uma maior visibilidade, né? Em relação aos desafios que a gente quer trazer aqui também para ter essa troca. Já aconteceu comigo e vocês precisam ter ciência disso, que às vezes vão ter pacientes que a gente não vai conseguir uma melhora. Eu tive 2 pacientes até que me deram da mesma equipe médica, que me deram muito trabalho, porque desenvolveram fibrose, fizeram até tecnologias associadas, renúvel. E hoje a gente, no nosso conhecimento, sabe que para tratar fibrose, a gente precisa de compressão para poder degradar ali de uma malha compressiva, de uma órtese, enfim. E a equipe médica falou que não, meu paciente não precisava usar mais, né? Não precisava mais usar cita, não precisava usar mais tali, fica aquele cabo de guerra. Então, às vezes, a gente realmente não vai conseguir o resultado desejado, porque se o paciente não segue as nossas orientações e a equipe médica está falando outra coisa, a gente vai ter essa dificuldade. Então, eu queria trazer para cá também essa experiência, né? As experiências de vocês, e contar para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, que essa dificuldade, ela existe. Nem sempre eu vou dar conta de tratar tudo, ou às vezes eu vou me sentir limitada até um certo ponto, porque às vezes a equipe pensa diferente de mim, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui no ar sobre demissão de pacientes, porque isso precisa existir. Que às vezes eu não vou conseguir entregar um resultado satisfatório para aquela paciente, porque ela não segue as minhas orientações. Eu falo A e o médico fala X. Então, assim, coisas completamente diferentes. Isso já aconteceu com vocês? Já não foram poucas vezes, né? Assim, hoje eu tenho a realidade de trabalhar com a consulta pré-operatória, né? E não uma realidade de todos os profissionais. Mas isso eu tenho essa vantagem interior, por incrível que pareça, né? E quando eu faço essa avaliação, ali eu já consigo enxergar várias coisas que virão possibilidades positivas e também negativas. Eu já faço uma avaliação geral desse paciente. E se o meu paciente ele não entender que ele precisa ser participativo no processo de reabilitação, alguma coisa vai dar errado. Porque da mesma forma, se eu falo usa placa e ele não usa, opa, onde que tá falhando?
Então, ele precisa entender que hoje a tecnologia evoluiu e a fisioterapia evoluiu junto. Não dá para você pensar que seu pós-operatório vai ser como antigamente, de braços amarrados, deitada em uma cama há 60 dias, porque as pessoas tinham um outro olhar. Tanto é que dava tantos problemas, várias intercorrências. Então, hoje, com a evolução, nós evoluímos juntos e nós precisamos passar essa informação. Se o paciente ele não está pronto para estar alinhado com o meu plano terapêutico, ele não é para mim. E aí é o que a Natália falou. Realmente, a gente precisa deixar muito claro, porque eu não vendo número, eu vendo resultado. É isso aí. E a gente vê muito isso acontecer no nosso dia a dia. E os outros colegas precisam estar cientes, né? Eu não sou a Mulher Maravilha, né? Não serei, nem tenho essa pretensão, mas é uma via de mão dupla. Se o paciente também não fizer a parte dele, porque assim, a gente está ali para dar o nosso melhor, de acordo com o nosso conhecimento, até que a gente não para de estudar nunca na vida. Mas se ele não fizer a parte dele, às vezes você tá dando ponta de faca. Assim, eu trago uma visão também do paciente, né? A gente também precisa de olhar pela visão do paciente. Porque muitas vezes o paciente fica numa sinuca de bico, né? Certeza. Ele fica assim, eu vou ouvir o médico ou o fisioterapeuta, ou eu vou ouvir o meu fisioterapeuta. Então assim, mas eu paguei 40 mil na minha cirurgia e eu tô pagando 3 mil para minha fisioterapeuta. Então assim, quem eu vou ouvir? E aí eu entendo, né, assim, esse lado do paciente. Porque muitos médicos, a gente já pegou complicação, que eu até passei para a Natália, de médico que tá com necrose oral e falando que não, que tá tudo bem e passa colagenase, né? E aí você fala, meu Deus, Senhor, o que a gente faz? E a gente tenta explicar para o paciente, né? Olha, não é assim, precisa de ser feito isso, assim, assim, assim. E às vezes você traz para o paciente, você leva o paciente para fazer uma termografia, o paciente fala, nossa, mas ela só tirou uma foto, foi tantos reais. Né? Eu escuto isso de vez em quando, até fiz um post, uma homenagem a essa paciente. Então, assim, a gente fica... Eu entendo esse lado do paciente, mas o paciente também precisa de entender e levar para o médico que, doutor, eu confio nela. Ela é uma boa profissional. Ela é uma boa profissional. Eu entendo. Ela me explicou. Inclusive, na maioria das complicações que tem, eu me coloco à disposição do médico. Eu tento entrar em contato, muitos não respondem, né? A maioria não responde, mas assim, com uma linguagem profissional. Olha, aconteceu isso, a paciente assim, 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 eu sou fisioterapeuta, meu nome é tal, meu crefito é tal, me coloco à sua disposição, a minha conduta é essa, né? Gostaria de conversar com você, de entender o seu lado também, porque às vezes o médico, ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele sabe operar, nós sabemos isso, tá? Essa é a grande diferença. E aí, assim, quando a gente se coloca à disposição, por mais que muitos ignorem a nossa mensagem, eu acho que é importante isso. E para passar para o paciente também, olha, eu vou entrar em contato com o seu médico e eu vou conversar com ele. E eu estou aqui à disposição. Se ele quiser conversar comigo, eu vou até o consultório, não tem problema. Né? A gente se colocar à disposição, mostrar isso para ele. Mas é difícil, às vezes a gente realmente tem que demitir o paciente. Pensar, olha, dessa forma eu não trabalho. Se o seu médico pensa assim e você prefere seguir a linha dele, tudo bem, tá tudo bem, né? E, inclusive, eu tive uma paciente que teve problema, ela fez o renúvel e muita fibrose, e aí a gente, né, não era a minha linha de raciocínio, né, que o médico queria que seguisse, e ela continuou com o profissional. E essa semana eu encontrei uma prima dela e ela me contou, olha, a cirurgia dela não ficou boa. Então, assim, a gente não sabe se foi a tecnologia, se eu não consigo, né, avaliar. Será que essa lipoaspiração foi feita de forma correta? Até porque, gente, é bom reforçar que hoje o pós-operatório, o resultado final da cirurgia, ele é uma soma de fatores, né? E a cirurgia, o tipo de cânula, no caso da lipoaspiração, a técnica cirúrgica. Então, tá tudo interligado. E às vezes não é uma fibrose. Às vezes ela não evoluiu com uma fibrose, que eu deixei ela com 15 dias. Então, assim, às vezes ela não evoluiu com uma fibrose, às vezes ela
ali foi feita de forma superficial e ela ficou com essas irregularidades, dessas deformidades por causa da própria cirurgia. Então, assim, a gente não sabe, né? E aí acaba que o paciente fica nesse em quem eu acredito, em quem eu confio. E acabou que essa paciente, o resultado dela ficou ruim e ela seguiu a cabeça do médico. E a gente encontra mesmo essa dificuldade aí, né, de mudar a cabeça da paciente. E é natural que elas fiquem completamente perdidas, não são da área, muitas vezes não são da área da saúde, não têm noção nenhuma, né? Às vezes a da área da saúde dá mais trabalho pra gente do que, Eu acho também. Para mim, as que não são. eu falo que é o conselho positivo, né? Não é só o CRM, qualquer conselho positivo, até elas vão deixar a gente um pouco perdida aí. Meninas, vocês já enfrentaram alguma dificuldade em relação à ética dentro da fisioterapia, seja com outras colegas ou até outros profissionais que trabalham nessa área? Porque isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito também, essa questão do respeito entre nós, né? Igual as meninas falaram, eu reforcei, da gente somar forças, mas a gente ainda enfrenta muito, às vezes, falta de ética, fofoca daqui, conversa dali, e aí chega às vezes na sua equipe mesmo e fala, nossa, mas ela que tá atendendo pra você. Ou então tem essa rixazinha, né? Nossa, o médico tal é 1000, né? E, gente, a gente não dá conta de fazer tudo, né? Somos só uma. E já enfrentaram esse tipo de problema? Na minha realidade, eu não tenho grandes problemas. Às vezes eu percebo algum mal-estar em relação a colegas mesmo. Você pergunta, não te responde, assim, pessoas que nem são da sua cidade, da sua região. Então, assim, acho que não custa você ser educado com um colega. Perguntou, esse tipo de coisa às vezes eu enfrento. Mas, assim, além disso, não. Porque, assim, quando eu falo do pós-operatório, eu falo para fisioterapeutas e falo de fisioterapeutas. Tudo que não é relacionado a isso, eu não encaro isso como antiético, porque eu trabalho dentro da linha que eu acredito, dentro da minha profissão, até mesmo porque nós temos um conselho que nos cobra, né? Então, dentro da fisioterapia, eticamente, eu tenho poucas dificuldades. Ótimo. E você, John? Na verdade, assim, eu já tive dificuldade não com o fisioterapeuta, mas com quem dá banho na paciente, né? Assim, normalmente não é fisioterapeuta, às vezes é um esteticista, ou um enfermeiro, ou um técnico, ou ninguém. Tipo, nenhuma formação, só vai lá e dá banho. Então, assim, eu já tive paciente de abdominoplastia, primeiro dia, coloquei o taping, ela foi dar banho, e ela queria passar colagenase na cicatriz. Primeiro dia? No primeiro dia. E ela dava banho, era uma técnica. E aí a paciente me ligou e falou, Jô, ela quer passar uma pomada em mim. Eu falei, não, nenhuma pomada, por favor, nenhuma pomada. Então, assim, esse tipo de conduta, né? Ai, nossa, mas ela pôs esse taping aí e você vai ficar quantos dias? Nossa, mas ela vai só daqui 5 dias? Né? E aí parece que implanta a dúvida na cabeça do seu paciente. Questionando a sua conduta, né? Então, assim, a maior parte a dificuldade que eu tive foi com relação a esses profissionais, que na maioria das vezes, às vezes prestam um serviço pós-operatório e querem vender, né? Então, assim, eu também faço pós-operatório. Não, mas eu já fechei com fisioterapeuta. Mas é assim que ela faz? Mas é desse jeito que ela faz? Então, assim, querendo implantar aí essa dúvida. E com relação a colegas, eu acho que a única dificuldade que eu tive foi quando a gente teve aquele problema no lote do taping. Não sei se você teve, Deni. Infelizmente eu não tive, mas eu tive vários colegas que passaram por esse mal-estar. Isso, que a gente teve um problema no lote. A gente sabe, a gente tem hábitos de comprar, às vezes, várias marcas, e a gente comprava de uma marca X. E aí veio um lote completo onde a cola estava dando problema, né? Alguns pacientes estavam tendo reação alérgica de dar bolha, de dar queimadura, ou tem no Brasil todo, né? Só foi no Brasil todo, não foi só aqui em Goiás. E eu entrei, independente da técnica de aplicação. E eu entrei em contato com essa colega lá de Anápolis, e ela foi falar mal da técnica contensiva.
que ela falou que estava dando bolha por causa da técnica contensiva. E a gente tem colegas aí que fazem apenas linfático e deu também. Aí, falei, então tá, obrigada. Mas, falando sobre isso, eu gosto muito de ressaltar a ética profissional, né? Não vamos julgar o que o outro fez sem saber o raciocínio. Isso. Porque hoje, com a era do Instagram, né, que nos favorece, mas também às vezes até nos deixam tristes, porque é muito julgamento, é muito mimimi, você não sabe o que aquele paciente teve, você não sabe o histórico clínico dele. Então, às vezes, o profissional escolheu aquilo por tal fator, né? E esse problema que aconteceu com esse tape, né, esses royalties aí, ficou totalmente comprovado que não teve nada a ver com o tipo de técnica. Não. Na fabricação. A gente teve uma colega que pôs o linfático, ela só faz o linfático e ela teve problema, né? E aí, então, é onde a gente fala, não vamos julgar, você não sabe o que é teu, né? Então, sempre focar nisso. Essa parte da ética, assim, que tem diversos tipos de aplicações, né? E não existe o certo ou errado, existe o raciocínio clínico. Você vê aquilo que o seu paciente está precisando e você vai usar uma técnica ou outra, seja manual, seja de taping, seja da parte da cinesioterapia, do Mulligan, do Maitland, do PNF. Então, assim, é para agregar. A gente vai tendo todos esses conhecimentos para agregar. Não tem um que é correto e o outro que está errado. Não, eles se somam, né? A gente consegue uma melhor qualidade de atendimento, tendo todas essas técnicas ao nosso dispor, para a gente poder oferecer para a paciente, ela se sentir melhor ali, né? E em relação ao pessoal que está começando hoje, os fisioterapeutas que estão começando, qual seria o conselho que vocês dão para ela diante da experiência que vocês já têm? Então, primeiro, ética. De novo, é o primeiro ponto, tá? E assim, gente, comecem, tá? Não precisa ter uma mega estrutura, você não precisa ter uma clínica. Se você tiver raciocínio clínico, mãos e força de vontade, você voa, tá? E junto com isso, investir em conhecimento bom, tá? Isso. Não vai fazer qualquer curso, vai atrás de profissionais que realmente agregam, que tenham conhecimento, que te entregam verdadeiramente o que eles sabem. Feito isso, você voa, é sucesso garantido, que tenha profissionais bons que possam compartilhar e te ajudar a crescer. Eu acho que essa busca, né, incessante pelo conhecimento. A gente precisa entender a fisiologia. Acho que parte lá do primeiro período, lá na anatomia, quando você entende tudo. Hoje a gente aplica técnicas de ortopedia dentro, né, do pós-operatório de uma cirurgia plástica. Então, assim, que momento que a gente imaginou que usaríamos o PNF, que é uma técnica da neuro, né? A fisiorrespiratória, né? Então, assim, aprendam a pensar. Eu sei que hoje, né, existem 1 milhão de cursos, mas cursos, às vezes, muito técnicos, muito copia e cola, né? Sem o raciocínio clínico. Então, assim, quando a gente aprende a pensar, não existe a receita do bolo. Não existe, aplica o tempo e assim que vai dar certo. Não, peraí. Será que se eu aplicar assim, eu vou ter esse resultado? E aí, ganhar bem, ser bem remunerado, isso vai ser uma consequência do seu raciocínio, do seu trabalho aplicado de forma correta, né? Por mais que a gente lute, né, por colocar na cabeça do paciente que não precisa de atendimento todos os dias, de entrar, às vezes, numa equipe médica, de ser respeitada como fisioterapeuta e assim, fazer parte, né, de ser essencial dentro desse processo de reabilitação. O seu trabalho, quando ele é feito de forma correta, ele vai crescer, né? Ele vai crescer, o boca a boca, olha, essa fisioterapeuta me atendeu, foi ótimo. Ela é uma ótima profissional, ela tem ética, ela não fala mal de ninguém, ela não fala mal do médico, ela não fala mal da menina que me dá banho, ela não fala mal da minha esteticista, né? Há uns 15 dias, acho que a Natália teve um problema de falarem mal dela em um grupo, né? Desses grupos de plástica, que tem 8 milhões de grupos de plástica, e a gente vê, assim, às vezes colegas pegando foto de uma profissional e postando como se fosse dela, nessa questão do Instagram aí. Então, assim, comecem certo.
procurem um bom profissional, se espelhem naquele profissional. Gente, eu falo que na minha época de faculdade, eu fiz todos os estágios possíveis. Eu ia para academia, eu fui na caminhada ecológica, eu ia, assim, tudo que eu podia fazer com bons profissionais, com os professores, né? Experiências, né? A gente vai criando experiência do atendimento, de lidar com o paciente. E o raciocínio clínico sempre vai ser o mesmo, né? Você aprende a olhar para o paciente como um todo. Ele não é só um corte, ele não é só uma barriga, ele não é só uma disfunção, ele não é só um silicone, não. Ele é um todo. Até a parte psicológica, a gente aprende a olhar para o paciente, porque influencia diretamente nessa parte. A gente pensa na faculdade, né? A parte a gente tem a psicologia 1 e 2, pelo menos que a gente teme, e vê o paciente como um todo, né? Isso é o que a gente reforça. Tem espaço para todo mundo. Minha irmã fala uma frase que eu fiquei rindo, que tem muita rixa, né? Em todas as áreas, tá, gente? Não só na fisioterapia. Ela fala, ai, Natália, pouco céu para muita estrela. E eu falo, gente, tem espaço para todo mundo. Nós somos seres individuais que cada um vai ter o seu jeito de ser. Claro que vai ter pacientes que vão chegar até mim, até vocês que estão começando, e às vezes vão simpatizar mais com vocês. É importante ter essa empatia, né? Já aconteceu de eu ter, atender pacientes e depois acabar direcionando para outra colega, e aí pacientes, colegas me substituírem enquanto eu estou em viagem, às vezes a paciente, nossa, Natália, a profissional X fica mais próximo para mim, tudo bem para você eu continuar com ela? Não tem problema, eu acho assim que tudo é conversar, tem isso, né? Agora, o que não é legal é realmente você ir lá e roubar a paciente do outro. Olha, eu vou fazer mais barato para você fechar comigo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. Para você que está começando, não desista, né? É um passo de cada vez. Às vezes você vai encontrar mais resistência, mais dificuldade. Vai passar um dia com a Denise, com a Jo, para atendimento, vai passar um dia comigo, vai fazer mentoria, continua se especializando. Tem muitas profissionais massa, né? Esse massa, me lembrou dela, ele, muitas profissionais extremamente competentes, doces, amorosas, Marcele Martins, Angela Lange, Andressa, Juliana Bolt, são várias que estão aí Brasil afora, né, fazendo cursos com qualidade. A Renata Aragon, procurem essas profissionais, né? Vão atrás, tem muita coisa que a gente pode extrair delas, né? E elas são maravilhosas, né? Estão sempre dispostas, a gente vai tendo troca. E estão aí nessa linha de frente, né? Isso, já fisioterapia novo, isso. Exatamente. E assim, indo em congresso, representando a gente, né? Então, busquem essas profissionais que vão trazer qualidade para o nosso atendimento, conhecimento para o currículo de vocês e que vai fazer toda a diferença. Se eu posso falar por mim, eu acredito as meninas também, que fizeram toda a diferença da minha vida, né? Sou muito grata a cada uma delas. Espero ter a oportunidade de trazê-las aqui para contar um pouco da experiência que elas tiveram aí no início. Laine, por exemplo, está lá no Nordeste, Marcele está lá no Sul, em Curitiba. Então, são realidades diferentes das nossas, né? Até porque o clima muda e elas vão mudando também o atendimento. E outra coisa que eu estou lembrando aqui, uma colega até me procurou outro dia falando dessa realidade que o médico queria o atendimento todos os dias. Natália, como que eu faço? E eu falo, vá todos os dias e faça tratamentos fisioterapêuticos diferentes. Então, às vezes, você que está começando, é difícil você bater de frente com o médico. Não é assim, tá, querido? Eu tenho que fazer desse jeito. Não, doutor, é assim que você quer. Mas vá e faça a sua reabilitação. Isso de acordo com o seu raciocínio clínico, da maneira como você acredita. Da maneira como a gente aqui comentou também. E meninas, contem pra gente poder encerrar esse bate-papo maravilhoso aqui. Vocês estão satisfeitas na fisioterapia? Gostam do que fazem? Conseguem viver da fisioterapia hoje? Que isso é uma resposta para muita gente que está começando aí. Sim, assim, eu sou totalmente realizada com a fisioterapia dermatofuncional. A minha primeira paciente como fisioterapeuta já foi na dermatofuncional e eu sou encantada, né? Eu vivo disso, tá? Não tenho outra ocupação e é um ramo que nós lidamos com sonhos, que são dois sonhos. O sonho da beleza,
tem, né? E o sonho da maternidade, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, são ramos que eles são sempre crescentes. Tecnologia não para, os recursos não param. Então, por isso, a gente tem um público e todo dia, felizmente, tem bebês nascendo, mães realizando seus sonhos. Então, nós estamos aqui como fisioterapeutas para entregar o melhor, para que todo mundo aproveite das fases de um dos sonhos ou dos sonhos em momentos diferentes, com segurança, com leveza, com amor, para a gente poder desfrutar dos nossos sonhos só com alegria, para não ter traumas, para não ter frustrações, que nós podemos e fazemos a diferença na vida dessas pessoas que nos procuram, com certeza. É isso aí. Eu peço muito para Deus, assim, para que eu faça a diferença mesmo na vida de todas as pessoas, né? Porque eu acho que hoje o mundo está muito pesado. Quando a gente traz leveza para a vida dessa paciente, não só como fisioterapeuta, mas como ser humano. Isso mesmo, né? Sermos mesmo ali, às vezes a gente entra na casa da paciente, né? A gente vive ali a realidade, às vezes do casamento, dos filhos, né? Então, assim, ser esse profissional, ser esse ser humano, antes de ser o profissional, enxergar como ser humano, né? Enxergar ali a nossa profissão, né? A gente toca, né, o paciente, as nossas mãos levam a cura para esse paciente. Então, assim, não é só físico. Eu falo que a fisioterapia ela não é só física, né? Ela tem aí essa questão espiritual. E isso agrega muito valor para nós. E não é só a remuneração financeira, né? Importante demais. Era uma área que eu nunca imaginava que eu atenderia, né? Eu formei, aí eu me casei, tive as meninas e eu falo que eu ainda estou recomeçando a minha carreira, né? Ainda tive a Sara agora, tem 1 ano, ainda está muito pequenininha. Então, assim, eu ainda estou desacelerada da fisioterapia, mas me traz, assim, uma remuneração financeira muito boa, me dá a oportunidade de cuidar das meninas, né? Eu não deixo a Sara em berçário ainda, e para mim isso é importante. Eu consigo conciliar a maternidade e a minha carreira, e isso para mim é fundamental, fundamental. E eu encorajo você aí que é físio, que está formando, que quer entrar nessa área, vale muito a pena. Cuidar das pessoas é muito gratificante. Você receber um sorriso e falar, nossa, que bom que você veio. Eu me sinto aliviada quando você está aqui. Ouvir isso é muito bom, é muito gratificante. Assim, a nossa alma fica mais leve. Sem dúvida, a Denise também concilia, né? Concilia a maternidade. Com a profissão, casamento, é tudo. Vida de mãe dentro de casa, tem outras ocupações aí, né? A minha vida que é a mais tranquila, né? Eu das 3, vocês vão me ter certeza. Então, quero aproveitar para agradecer a presença de vocês, engrandecer aí o nosso DermaFisiocast. Eu espero que vocês possam continuar contando comigo sempre, trazendo boas energias para a fisioterapia. São pessoas extremamente do bem, que eu tenho uma enorme gratidão de poder conviver e ter essas trocas, tá? E profissionais exemplares, nós estamos aqui para crescer juntos. Muitíssimo obrigada pela presença de cada uma. Eu que agradeço a oportunidade, né? Fico muito feliz de estar aqui. Adorei a experiência. O que vocês precisarem, me coloco à disposição de vocês, como sempre. Tá? Muito obrigada. Eu também te agradeço, né? Você sabe que eu sou muito grata pela sua vida, e eu acho que eu não posso deixar de falar aqui que nasceu esse sonho, né? De vários sonhos, e eu sou grata por fazer parte dos seus sonhos. E sou grata a Natália, e que vocês tenham Natálias na vida de vocês, que é uma profissional que te leva para cima. Ela te eleva, ela sobe, mas ela não quer subir sozinha. Ela sempre dá a mão, gente, me dá a mão e vamos todo mundo junto. Porque como a Denise falou, se uma cresce, todas crescem. Então, ninguém anda sozinho. E quando a gente dá a mão para alguém, a gente consegue ir mais longe. Porque quando você tá fraco, o outro consegue te levantar. Então, que você faça excelentes, né, parcerias aqui
que você consiga trazer pessoas que agreguem mesmo valor na fisioterapia e que seja o primeiro podcast aí de muitos outros de muito sucesso. Muito obrigada por todo o carinho. Agradeço vocês que tiveram paciência de acompanhar a gente aqui até o final. E até o próximo episódio. Fiquem de olho que vem muita coisa boa por aí.